Vamos saber o que influenciou bem esse mercado hoje. Está na linha conosco o Fernando Pimentel, analista da AgroSecurity. Fernando, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Boa noite. Boa noite, Fernando. O que houve, o que aconteceu hoje? Quer dizer, depois de ganhar 40 cents aí em alguns vencimentos ontem, a soja hoje teve essa queda. O que influenciou? Foi aquele espaço para realização mesmo? É um tipo de realização. Você tem, na verdade, os especuladores que vendem a posição para liquidar e os fundos, de uma maneira geral, também trabalham com os spreads entre as commodities. Então, o movimento que ocorreu hoje foi um movimento de compra de milho com venda de soja e trigo por parte dos fundos. Mas os fundamentos da soja continuam bem firmes, com risco de clima, a demanda está firme, enfim. Nada a se preocupar, não. É só um ajuste que, vamos dizer, reflete o dia. E se a gente for pensar em termos de valor absoluto, no curto prazo, nós tivemos aí o julho com uma queda de $1 e um centavo e um quarto, e no milho nós tivemos 4 de alta no julho. Então, um movimento bem reduzido em relação às altas de ontem do soja, né? E aí, esse movimento de baixa de hoje, ele é exatamente, pelo que você explica, limitado por esses fundamentos positivos. Quer dizer, há o espaço para uma certa realização, mas nem tanto, porque o mercado também está olhando aí para os fundamentos que ainda são positivos. Isso, já entramos no final de semana pensando no clima do centro-oeste, no meio-oeste americano. Do seu ponto de vista de demanda, hoje notícia de 410 mil toneladas de compra para a China e 120 mil para o Egito. Então, a questão dos embarques, a questão das vendas, continua bastante firme para a soja. Então, não há que se preocupar, não é uma reversão de tendência. Imagino eu que segunda-feira, se a perspectiva de clima seguir negativa, ou nos Estados Unidos, ou eventualmente na Rússia ou na Índia, aí nós vamos sentir ainda o mercado seguindo a tendência de alta. Agora, falando especificamente do milho, você mencionou no começo da nossa entrevista esse movimento de spread entre commodities, de vendas em um e compras em outro, mas foi só isso que influenciou o milho hoje ou também o clima americano ajudou a dar um impulso a mais? Se você considerar que, vamos dizer, você vendeu soja, vendeu trigo, comprou milho, o soja caiu só 1 centavo, o milho subiu 4, você vê que não há um movimento tão forte assim. Ou seja, aquele que especula na alta, ele continua acreditando nessa questão do clima. Ninguém se aventura muito a ficar na posição vendida, pelo que o mercado está demonstrando. Existe mais um lado, uma preocupação maior mesmo, que na segunda-feira, se os forecasts de clima vierem no viés negativo, o mercado volta a subir novamente para as 3, provavelmente, inclusive para o trigo. Agora, muito se fala dessa relação. De um lado, você tem aí os fundamentos, que como você explicou, eles se mostram bastante positivos. Por outro lado, você tem a pressão vinda do mercado financeiro, do cenário macroeconômico, dessa questão da preocupação dos investidores em relação à crise internacional. Nessa balança aí, o que deve pesar mais nesse momento aí, talvez na próxima semana? Rafael, quando o dólar valoriza, harmonicamente quase todas as commodities tendem a perder valor nas suas bolsas. Então, hoje, por exemplo, foi o caso do petróleo, perdeu valor, o dólar valorizou. Aí você vê, a soja perdeu muito pouco e ainda tivemos uma valorização do milho. Eu diria que o nível de sensibilidade das commodities agrícolas à valorização do dólar está sendo um pouquinho menor do que o mercado de energia, por exemplo. Então a gente, com esses fundamentos de estoque de soja previsto muito baixo, isso vai dar sustentação. Não estou dizendo para você que o mercado de commodities agrícolas não vai ceder às pressões do mercado financeiro. Vai ceder. Mas entendo eu que vai ceder de uma forma diferente dos mercados de energia, dos mercados de ação, enfim, essas valorizações do dólar. Tá ok, Fernando Pimentel da AgroSecurity, muito obrigado aí, até uma próxima oportunidade e um bom fim de semana.